Bom dia, nono ano. Vamos para a nossa aula de hoje, última aula antes da nossa segunda prova. Hoje finalizamos essa matéria. Veremos sobre a situação dos povos indígenas no início do século XX. E comentando um pouquinho sobre a prova, lembrando, ela vai ser toda de marcar, toda objetiva, 10 questões. E lembrando que agora eu estou botando algumas questões objetivas de mais de uma marcação. Então, preste bastante atenção no enunciado. Lembrando o que eu já falei até em aula. Teve uma quantidade grande de gente errando ou tirando meio ponto porque não entendeu o enunciado. Isso ficou bem claro até. Por isso que eu estou reforçando, eu vou reforçar até o dia da prova. Leiam com calma o que a questão está pedindo. Eu vou pegar só o capítulo 2, era Vargas. Então a disposição da prova de perguntas é toda desse capítulo. Capítulo grande, sei disso. E que dá bastante conteúdo. Pontos principais a se lembrar. Início do capítulo é importante dar uma lembrada ali de como era o Brasil pré-Vargas, pré-golpe barra Revolução de 30. Temos também os pontos que levaram em si a Revolução de 30 acontecer. Que motivou isso, que realmente motivou Vargas se organizar e ganhar força política para fazer um golpe de Estado barra Revolução. Influência da Revolução, comunismo, integralismo, a questão depois do Estado Novo, Revolução Constitucionalista, tudo é muito importante. Pode até esperar algumas questões que talvez unam mais de um tema dentro do capítulo. Então a única coisa que eu posso falar a vocês: estudem com calma, estudem dando atenção. É uma coisa que quando eu era aluno sempre me ajudava, por exemplo, era anotar no caderno o que eu achei importante. Tô lendo uma matéria, por exemplo, tô lendo ali sobre o DIP. Aí eu tô vendo que é o órgão que trata do quê? O que o DIP faz? Aí no caderno tá, DIP faz isso. Então, é uma tática boa, ajuda, porque às vezes quando a gente tira da cabeça e bota no papel, a coisa fica melhor gravada na nossa cabeça. Então, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de estudar, pode também conversar comigo. Querem dicas de estudo, pode falar também, não tem problema nenhum. Só estudem com calma, gente, porque esse capítulo é um capítulo um pouco pesado de temas. É muita coisa que aconteceu no que a gente chama de Era Vargas. Por isso, estou pedindo a vocês mais atenção na hora de estudar, porque sei da complicação que é este assunto. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje, nosso assunto de hoje. Os indígenas no início do século XX. Durante o período do Império, não foram efetivadas políticas governamentais relacionadas aos povos indígenas. Pensou-se durante o Império algumas coisas sobre os indígenas. A maioria das vezes eram só o pensamento de que eles tinham que ser sobrepujados, subordinados ao poder imperial. Mas tinham sim políticos que defendiam a causa indígena. O próprio José Bonifácio, em algumas cartas dele, sugeria incluir os indígenas como cidadãos, mas não era uma ideia na época muito bem vista. Essa população passou a ser citada em políticas públicas e em legislações específicas
no início do período republicano. Começa a seguir algumas iniciativas governamentais em relação aos povos indígenas no início do século XX. As políticas governamentais. O Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, foi criado em 1910 como órgão regulamentador das relações entre governo e populações indígenas. Porque deve-se ter políticas especiais em relação aos povos indígenas. Primeiro que a grande maioria dos povos indígenas, eles se veem primeiro como pertencentes ao seu povo antes de pensarem em fazer parte do povo brasileiro, por exemplo. Então, é um direito de autodeterminação deles dizer que povo eles são. O governo não pode obrigar uma pessoa a se ver como brasileiro. Ela é ensinada, por exemplo, nas escolas, vocês são ensinados o que é ser brasileiro. E na gigante maioria dos casos, é uma situação de escolha natural. Você acaba se escolhendo ser brasileiro por nascer no Brasil. Mas se você não quiser, você pode inclusive renunciar à sua nacionalidade e até procurar a nossa outra nacionalidade. É uma questão bem complicada, isso eu já bem adianto a vocês. Mas a autodeterminação dos povos é algo garantido por lei, inclusive em tratados internacionais. E os indígenas fazem parte disso. Eles são povos que têm a sua própria cultura, a sua própria lógica, a sua própria moral. E apesar de estarem inseridos em certos territórios que a grande maioria não os pertencem mais, é necessário se respeitar a sua individualidade, sua singularidade. Por isso que se tem legislações especiais para povos indígenas. O Serviço de Proteção ao Índio foi criado em 1910 como órgão regulamentador das relações entre governo e população indígena. Foi um dos primeiros passos para o estabelecimento de uma política pública voltada a esses povos. Como objetivos principais, o SPI propunha organizar ações de intervenção nas aldeias para integrar os indígenas à dinâmica da economia nacional. Assim, os indígenas eram orientados a participar de atividades educativas, que ensinavam trabalhos manuais, serviços de mecânica, símbolos cívicos, técnicas agrícolas e de pecuária. Aí vem um problema grande. Tem-se que respeitar a autodeterminação dos povos? Tem. Porém, naquela época, isso não era muito, digamos, prioridade. Era se dar mais prioridade a uma tentativa de, entre grandes aspas, civilizar os índios. Educar os povos indígenas com conhecimentos práticos é legal. Você está ensinando, por exemplo, uma técnica nova de agricultura que vai ajudar eles a aumentar o alimento da tribo. Super válido, super legal. Mas você ensinar certas coisas para tentar tornar eles mais brasileiros do que tupis, do que guaranis, majoaras, enfim, você está intervindo na cultura deles, faz uma intervenção direta, porque o objetivo do governo nesse momento é esse, é inserir eles dentro da população, um discurso de estamos civilizando os índios, mas que na verdade só queria que eles fizessem uma parte ativa da economia brasileira. E isto cria certos danos à cultura deles,
que é visto até hoje. Em alguns casos é visto até hoje. Os povos indígenas brasileiros que mais se abriram para essa intervenção dessa época, principalmente, perderam um pouco de sua identidade. Então, a ação brasileira nesse momento é uma ação que, para a época, eles achavam, a gente tem que entender, na época eles achavam que era o positivo, mas hoje a gente entende que tem seus poréns aí. É possível dizer que o SPI foi formado em continuidade com premissas coloniais. Seu modo de atuação, formado a partir de doutrinas positivistas, incorporou técnicas missionárias tais como distribuir presentes, vestir os índios e ensiná-los a tocar instrumentos musicais ocidentais, e etc. Os valores de bravura, coragem, calma e disciplina militar nas expedições pelos sertões ressoam as clássicas imagens do explorador e do bandeirante. O governo dos índios, conforme a expressão da época, exigiria também uma boa formação científica e espírito de dedicação à causa pública. A tentativa de integração dos indígenas à sociedade não indígena gerou uma descaracterização dos costumes tradicionais desses povos. O uso de roupas, por exemplo, não fazia parte da cultura indígena. Acima, indígena da etnia Bororô, em Meruriri, no Mato Grosso, de 1934. Já era Vargas. Aí também tem imagens de indígenas mambiqueuaras contratados pelo SPI em 1914, também no Mato Grosso. Esse aqui é dos mambiqueuaras. Esse aqui é o do Bororô. Em 1967, a instituição passou a sofrer muitas denúncias de irregularidades e foi extinta. Depois da Era Vargas, bem depois. Os indígenas e o governo Vargas. Agora, qual foi a diferença que Vargas trouxe para esse discurso? Para essa relação? Um dos projetos políticos de Vargas para o país foi a chamada Marcha para o Oeste, que propunha investimentos na ocupação e no desenvolvimento de regiões do interior do Brasil. A marcha propunha também um aumento das redes rodoviárias e ferroviárias entre as diversas regiões do país, assim como o maior povoamento do norte e do centro-oeste. Ou seja, tirar a gigante concentração populacional brasileira no litoral e mandá-la para o interior, para desenvolver esse interior do Brasil, que até hoje tem uma certa defasagem em relação ao litoral. Nessa época, a urbanização e a industrialização ainda eram marcantes apenas em regiões litorâneas, enquanto o interior era considerado por muitos uma região estagnada, atrasada e um vazio territorial. Nessa época, o interior do Brasil era chamado de sertão. O sertão não é só o interior do Nordeste. O sertão é interior, ponto. Aí falava-se sertão nordestino, sertão mato-grossense, sertão mineiro, por exemplo, sertão paulista. O sertão é o interior. É o que na época se tinha a errônea ideia de estar longe da civilidade. É um discurso muito carregado de preconceitos, que essa época em si era muito carregada de preconceitos. Porém, nessas terras viviam muitos povos indígenas que mantinham um modo de vida autônomo e tinham sua própria cultura. No contexto da marcha, Vargas propôs algumas políticas de integração com essas populações, com o objetivo de usar a imagem dos indígenas como um símbolo nacional e de levar a civilização para o interior do país. Para realizar essa integração, Vargas organizou frentes de ocupação territorial e de exploração econômica da região. Um motivo também que não é muito falado, que essa marcha por oeste foi procurada por Vargas, é a questão territorial em si. Se você não tem a presença mesmo da população de um país em determinado território, ele pode ser contestado por seus vizinhos.
um dos grandes discursos para um território pertencer a uma nação é a da habitação. É um dos principais, inclusive. Os principais mesmo. E como os povos indígenas, eles eram muito autônomos do governo brasileiro em si, poderia se criar um discurso de que aquela terra não era de validade o seu domínio pelo Brasil, e aí criar relações de fronteira complicadas. Por isso que Vargas também procura essa ocupação do interior. Existe um sentido estratégico regional quanto a isso. Só que nessa expansão ele passa por cima de muito território indígena. Ele desrespeita muito os territórios desses povos que estavam no centro-oeste brasileiro, no norte brasileiro, e cria uma relação complicada. Ele vem com o discurso de também querer civilizar os indígenas, mas não respeita as questões territoriais. Então não é um momento muito favorável aqui que Vargas cria. A criação da FUNAI. Com o tempo, o governo brasileiro passou a aumentar cada vez mais o controle sobre os povos indígenas, criando leis e instituições específicas para regular as relações com essas populações. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é o órgão oficial do governo federal que organiza as políticas indígenas no país. É o atual órgão que cuida disso. Criada em 1967, já depois da era Vargas, mas que tem certa influência de tudo que veio antes, por isso que não está vendo. Sua função é promover e garantir a proteção dos povos indígenas que vivem no Brasil. Para isso, a instituição promove diversas ações. Por exemplo, realizar estudos nas áreas ocupadas pelos indígenas para garantir sua demarcação. A demarcação do território talvez hoje seja um dos assuntos mais problemáticos. Os indígenas, eles têm um discurso muito até óbvio de que a terra deles. Eles estavam aqui muito antes dos colonizadores europeus, muito antes de se existir um Brasil em si. Então, direito por direito, a terra deles. Porém, o governo brasileiro jamais vai aceitar esse discurso em sua totalidade. Ele entende, por exemplo, o governo brasileiro faz, ele entende esse discurso, entende a reivindicação de terra indígena, mas não abre mão do que tem. Então, a questão da demarcação é para entender o quanto aquela população indígena necessita de espaço, o quanto ela está presente naquele espaço, até em questão histórica mesmo, como é a ocupação desse espaço pela visão histórica por determinada tribo. E assim é pensado o território que é território indígena, de reserva indígena. Um território que não pode ser tocado pelo governo sem o consentimento daquela população, que ninguém pode tomar aquelas terras ou intervir naquelas terras sem o consentimento da população indígena, e que é de livre exploração pela população indígena. Monitorar as terras indígenas, fiscalizando sua ocupação. Uma coisa leva a outra. Uma vez demarcado, assinado em lei, publicado, é necessário ficar de olho para ver se a demarcação está sendo respeitada, tanto pelos indígenas quanto pessoas de fora. Um grande problema que se tem, principalmente na região da Amazônia hoje, é a questão da briga de madeireiros e mineradores contra essas populações indígenas. Porque uma parte considerável até das madeireiras e
das mineradoras da região amazônica adentram os territórios indígenas para pegar recursos, sem o consentimento dessas populações. A briga entre madeireiros e grileiros contra os indígenas é de muito tempo e muita violência. Existe uma mortandade grande da população indígena e os próprios indígenas não ficam parados, eles também revidam porque estão sendo ameaçados. Eles estão no seu direito de se defender. E é parte da FUNAI fiscalizar isso e acionar as autoridades quando necessário. A Polícia Ambiental, o Exército às vezes tem que intervir. O Exército Brasileiro, ele tem uma tropa específica da selva, que é a selva. Se não me engano bem, o nome da força é selva. E muito bem avaliada até no cenário internacional. É uma tropa muito especializada no combate na floresta, que às vezes tem que ser acionado para lutar contra essas... Quem faz isso de invadir território indígena não está fazendo na legalidade, são criminosos. São organizações criminosas. Então, às vezes, é necessário acionar esses mecanismos da defesa para intervir. O exército é só em uma situação que está realmente muito ruim, que a polícia não dá conta e tem que chamar eles. O certo é chamar a polícia ambiental. Propor formas de articulação com o governo para que os direitos dos povos indígenas sejam garantidos basicamente, esse é o básico do básico que a FUNAI tem que fazer essa ponte entre governo e povos indígenas, porque muitas vezes as necessidades dos povos indígenas não chegam diretamente com o governo. Vai para a FUNAI estuda a situação e passa para o governo. Aí o governo toma uma decisão, passa para a FUNAI, que a FUNAI explica para o povo. Exemplo, algumas comunidades indígenas também foram afetadas pela questão das barragens em Minas Gerais, quando algumas delas contaminaram alguns rios e não só populações ribeirinhas, como também populações indígenas foram afetadas por isso. Muitas, eu diria que praticamente todas, a gigante maioria dos povos indígenas brasileiros dependem da questão fluvial. Muitos recursos em si se tiram dos rios. E um problema, inclusive, que se tem com as mineradoras na região amazônica é a questão do uso de metais pesados para mineração. A pedra em si que se extrai, como dizer, ouro, prata, ela não vem como a gente conhece em uma barra, ela vem como uma pedra. E é preciso limpar essa pedra dos outros minérios que estão ali para ter ela pura. E nisso usa-se certos metais e produtos químicos que, na grande maioria das vezes, essas mineradoras são legais e fazem o descarte de maneira errônea, de maneira ilegal, poluindo os rios. Tem rios, lógico, o Amazonas, ele é gigantesco. Grande parte dos resíduos que acabam caindo nele são levados para muito longe, mas ele tem vários rios derivados dele, e alguns desses acabam sendo contaminados, e esses que acabam sendo contaminados afetam a vida da população indígena e também da população ribeirinha como um todo. Atuar no controle de impactos ambientais nas terras indígenas. Não só a questão de mineração e extração de madeira,
afeta a vida ambiental. Outras coisas também podem afetar. Por exemplo, pode ter uma propagação de uma doença na vida animal. E se essa propagação de doença acontecer dentro de uma região indígena, é a FUNAI que tem que ir lá e dar um jeito. Então toda a vida ambiental, além da vida humana, em regiões de demarcação indígena, é responsabilidade da FUNAI. Empreender ações para a manutenção da diversidade indígena. Isso aí já vai além das demarcações. Também inclui a questão da educação em si. A gente aprender sobre a história dos povos indígenas brasileiros é ação da FUNAI. É garantir que a diversidade indígena esteja representada na educação também. Então, é um trabalho amplo que eles têm que fazer. O Parque Indígena do Xingu. Uma das ações implantadas pela Marcha para o Oeste foi a realização de expedições de reconhecimento territorial e implantação de bases de ocupação no interior do país. Entre essas expedições, uma das mais conhecidas é a Expedição Roncador Xingu, que se desenvolveu a partir de 1943. Os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas exerceram um papel de liderança nessa expedição, que alcançou a região do Rio Xingu em 1946. Em seu local, a expedição entrou em contato com muitos povos indígenas e os irmãos Vilas Boas passaram a empreender ações para preservar essas terras da exploração de fazendeiros de política colonizadoras do governo. Para Cláudio, Leonardo e Orlando Vilas Boas, o povo do Xingu representa índios de cultura pura, entre aspas, que deveriam ser preservados das frentes de expansão econômica que estavam sendo inauguradas na região. Nesse sentido, iniciam com apoio do Marechal Rondon, do sanitarista Noel Nuttels e do antropólogo Darcy Ribeiro, entre outros, e forte oposição do governo e dos fazendeiros de Mato Grosso, uma campanha para a demarcação das terras indígenas locais. Assim, os irmãos Vilas Boas passaram a defender o território dos indígenas de viverem na região do Xingu. Para assegurar o território, foi proposta a criação de uma área de proteção na região. Após quase 10 anos de debates a respeito da extensão da área, em 1961, o Parque Indígena do Xingu foi criado. Situado no norte do estado do Mato Grosso, abrangendo parte da bacia hidrográfica do rio Xingu, o parque abriga 16 povos indígenas diferentes e atualmente representa o maior território indígena do país. O parque ocupa áreas dos municípios matogrossenses de Canarana, Feliz Natal, Gaúcho do Norte, Marcelândia, Nova Ubiratã, Paranatinga, Querência, São Félix do Araguaia, São José do Xingu e União do Sul. E aqui a gente tem uma imagem dos indígenas Iualapites da aldeia Tuatuari durante a Tapanauana, ou Festa do Peixe, no município de Gaúcha do Norte, Mato Grosso do Sul, parte do Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu é uma das maiores conquistas da luta pela preservação da cultura indígena e grande símbolo não só no Brasil, mundo afora. O tamanho do parque é realmente surpreendente e é inspiração até para outras delimitações fora do Brasil. É isso, turma. Ficamos por aqui. Vamos lá para o nosso grupo do Telegram, tirar dúvidas, perguntar sobre a matéria, falar sobre a matéria. Se já tiver chegado a hora do intervalo, vamos fazer nossa pausa, aqueles 20 minutinhos, voltamos 10h20. Valeu!